Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos no Loves in the Air outra vez hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados. E a gente vai falar um pouquinho sobre, mais um pouquinho, porque na semana passada a gente falou um pouquinho sobre essa questão de relacionamento, sobre o amor de Deus sobre nós, enfim. E esta semana não será diferente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastora. Já vou lhe dar um chimarrão. Muito bem. Enquanto dou uma saudação, um bom dia a todos que nos seguem, que nos assistem, que tenhamos um bom dia mesmo, que esse dia a gente construa algo que a gente possa levar para a vida, conhecimento, experiências e verdades que a gente aprende. Então eu desejo a todos um lindo dia. Então, pastor, nós estamos aqui no MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida. Falamos de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e eu quero desejar a você que está na nossa audiência que dê um like, né, que é importante, porque quando você dá um like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele passa para frente. E nós estamos falando sobre amor e não tem como desassociar amor de família, porque, de fato, esse é o plano de Deus, que haja a constituição familiar a partir de relacionamentos, a partir de amor, né? Hoje, esse amor que está sendo vendido aí fora é um amor sorrisal, um amor instantâneo, onde você não se aprofunda. É tudo muito superficial nos relacionamentos. Mas a gente pode trazer a lembrança alguns tipos de famílias que nós tivemos, pastor. Nós tivemos as famílias tradicionais. As famílias tradicionais, isso lá em 1930, ali por ali, eram onde os homens eram sacerdotes, eram patriarcais, eles que traziam sustento para dentro de casa. A mulher era uma mulher do lar e ela permanecia no seu lar cuidando dos seus filhos, e os seus filhos eram pessoas mais centradas, mais equilibradas, mais amadas, né? Porque tinha a presença afetuosa da mãe todos os dias, a mãe sabia o seu papel, enfim. Mas aí passou esse tempo lá por 1960, quando houveram então, né, as grandes revoluções de liberdade, né? Nós começamos a contemplar um novo tipo de família, que foi a família moderna, onde se começou as conversações sobre os direitos, né? Onde houve essa abertura, vamos dizer assim, que a mulher começou a se soltar, a mulher começou a tentar buscar um espaço dentro da sociedade, daí entrou a questão do feminismo, etc, etc. Que, para nós cristãos, isso, a gente tem as coisas muito claras com respeito a isso. E depois dessa família moderna, onde se abriu a conversa com os filhos, porque mesmo na anterior, era uma família patriarcal e havia um pouco relacionamento do pai com a mãe, do pai com os filhos. Era trabalho e cada um fazia o seu lugar, fazia a sua parte. Né? Na família moderna, não. Se abriu a conversa. Quero ouvir os filhos, quero ouvir a mulher, vamos ouvir todo mundo. E aí a gente chega na família contemporânea. E eu falo sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre família contemporânea, é que hoje a gente já não tem mais definido os papéis parentais, onde todo mundo manda, né? Todo mundo tem a sua fala e o seu peso de voz. Mas eu vou definir de uma forma muito sintética. Na família contemporânea, a mulher manda e vive fora de casa. Né? Então a mulher hoje ela tem o comando porque ela se preparou durante esses anos aí, décadas de 60, 70, 80, 90, as mulheres se prepararam, mudou os viés das coisas. E hoje, na maioria das famílias, a mulher é que tem o comando maior, ela é o pilar, e ela vive fora de casa porque ela trabalha fora. Então, os filhos ficam por conta de ninguém, o marido também agora assumiu papéis dentro de casa. Enfim, nós estamos aí nessa desordem disfuncional, segundo a palavra de Deus. Pastor, hoje é Dia dos Namorados. E a gente vê muito romantismo com respeito ao Dia dos Namorados, que volto à minha fala anterior, que é como se
hoje os relacionamentos fossem muito superficiais, né, com respeito à vida familiar. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala muita coisa importante, como o Dia dos Namorados é o dia que parece que todo mundo fala de amor, mas não o verdadeiro amor que faz parte da natureza divina. Porque existem 3 linhas de amor: o amor ágape, o amor phileos e o amor eros. O verdadeiro amor é o ágape, é o que vem de Deus, porque Deus é amor. E eu quero dizer, todo e qualquer amor que uma pessoa desenvolva, tenha, crie, e se Deus não fizer parte, isso aí é paliativo, é momentâneo, é febre, é modinha, é circunstâncias, e logo tudo é como página virada, mas não esqueça que tudo deixam resultados, marcas, consequências, deixam sementes que também se reproduzem. Então, está na hora de nos acordar para descobrir o que é o verdadeiro amor. Deus é amor, Deus não tem amor. Então Deus foi quem nos criou, e uma coisa interessante, Ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, e nos deu capacidade para a gestão da vida. E uma coisa interessante, e na capacidade da gestão da vida, ele disse que o ser humano domine sobre animais e sobre a terra. Mas sobre o próximo, sobre o seu semelhante, sobre a sua espécie, Deus não deu o domínio. Deus não deu o domínio do homem sobre o homem, da mulher sobre o homem, do homem sobre a mulher. Deus instituiu o casamento e no estabelecer o casamento, Deus deu os deveres para cada parte. E o que acontece? As coisas se corrompem quando se perde a visão de futuro. É um assunto que viemos falando já há dias, que não havendo visão, o povo se corrompe. Então, quando o ser humano perde a visão da família institucional criada por Deus, quando se perde essa visão, abre-se brechas para a corrupção. Porque todo o extremo, inclusive até na prática da justiça, nós temos que termos equilíbrio. O sábio Salomão já falou: não sejas demasiadamente sábio, não sejas demasiadamente justo, não sejas demasiadamente ímpio. Porque todo o extremo, todo o radicalismo machuca. E Deus instituiu a família para se completarem. Observem, Adão, enquanto era solteiro, ele tinha uma capacidade tremenda, ele catalogou toda a criação. E passava diante de Adão, cada casal, e a criação toda de animalárias que Deus criou, tudo ia se reproduzir, se multiplicar, e Adão sozinho ali dando nome. E Deus olhando, vai aumentar a carga sobre Adão. Porque Adão sozinho não se multiplica, não se reproduz. E aí Deus viu que não era bom o homem estar só. Por isso far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Bom, só nessa palavra, auxiliadora que lhe seja idônea, o que satisfaz uma pessoa? É ela encontrar um espaço que ela ser
que ela seja a solução. A mulher é feliz não pela independência que conquistou, mas por ter conquistado alguém que ela possa realmente completar, ajudar, auxiliar, honrar. O grande problema que virou em julgos desiguais e choques de cultura e problemas de relacionamento, que as pessoas vão para um casamento pensando apenas no amor eros, na parte sexual, na busca de solução hormonal, na busca apenas de afetos momentâneos, e não vão para um relacionamento de construção de vida, de continuação de desígnio. Porque quando Deus criou o homem, criou com um propósito, com um desígnio. E Deus viu que ele sozinho não ia cumprir o desígnio. E um homem designado, chamado, capacitado, vocacionado por Deus, sozinho não consegue cumprir o desígnio. Porque o desígnio de Deus sobre a vida do ser humano, ele não é limitado. Nós é que limitamos o nosso crescimento, o nosso espaço, nossas capacidades, o nosso desenvolvimento. Nós é que limitamos. Por quê? Porque chega um momento, por que eu vou continuar investindo se não tenho para quem deixar? Mas quando ele ama, que encontrou alguém para ele amar, alguém que lhe corresponda, alguém que lhe seja idônea, o homem com prazer. E foi tão bem já no começo organizado isso, que Deus permitiu, através das leis que regem relacionamentos e direitos e valores, que o casamento une não só o propósito, não só os corações, mas une os resultados. Os resultados. Que quando por uma desgraça e uma interferência maligna se separam, um casal que até há pouco caminhavam juntos e construíram a vida, repartem a metade para cada. Isso veio de Deus. Mas hoje já tem outras mentalidades e outros propósitos, que tem casamento que você não une o material. Tem casamentos que dizem que se amam, mas que só se encontram para o sexo. E nada para o compartilhar da vida, ou nada para um ser suporte na vida do outro. Então temos que ver isso aí. Eu sei que toda menina, moça que se torna a mulher, ela sonha em ter um marido que no mínimo seja como o seu pai. Se ela vem de uma família ajustada, ela encontrava no pai a proteção, encontrava no pai a segurança. Mas agora, o que está acontecendo? Que os homens de hoje não têm nada para dar. Alguns homens ainda se aproveitam de relacionamento íntimo pela carência das mulheres, mas não pela capacidade de conquista que eles têm para encontrar uma boa auxiliadora. A palavra diz isso, né? Seja idônea e não dona, né? Idona, não é idona, é idônea. Mas enfim, Gênesis capítulo 1 diz assim, né? Que deixará o homem... É 1 ou é 3? 2. Deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua esposa. Não tem como se unir se primeiro não deixar, né? Não há como se unir se não deixar. No entanto, hoje o que a gente mais vê, né, apóstolo, é essa agonia. Agora vamos falar de gente crente, né? Essa agonia de oficializar as questões biológicas da pessoa, né?
Então elas já logo casam, que é para regularizar o que está ali à flor da pele. E não deixa o pai e a mãe. Vai morar num puxadinho, vai morar num quarto de um dos dois, na casa de um dos dois, casa original, né? Então a gente vê muita inversão. E quando a gente começa a ver essas inversões, porque a gente percebe o seguinte: cada vez mais eles querem casar logo depois que nos cristãos, tá, pastor? Começa o relacionamento e já logo querem casar, porque eles querem oficializar a coisa e não fazer errado, né? Não pecar. Agora, namoro não é casamento. Também tem outro lado. Namoro é o período que se tem para se conhecer se realmente aquela pessoa ela tem um propósito. Porque isso a gente tem falado muito aqui na igreja, que casamento é a união de propósitos. Então o namoro ele serve para isso, para você observar a pessoa para ver se ela tem o mesmo propósito. Ah, mas agora eu já casei e a pessoa não tinha. Pois é. Agora aí temos o julgo desigual, né, pastor? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de julgo desigual, porque as pessoas, principalmente os mais jovens, eles ficam nessa questão: o que é um julgo desigual? Eu posso ir lá no mundo, como é falado dentro das igrejas, e pegar alguém e trazer para a igreja com o objetivo de que tenha um encontro com Cristo, aí eu posso aproveitar a situação. Isso pode acontecer. Se bem que aqui na igreja eu vejo assim muitas meninas que... E também isso é uma coisa, né, as meninas nunca conseguem enxergar alguém na igreja que seja compatível, né? Sempre diz que não. Mas enfim, vi 2 ou 3 aí assim que eu me lembro de agora, que foram realmente na faculdade e trouxeram os seus cônjuges, né? Já estão agora casados. Então é possível isso também, né? Como é que funciona essa questão de julgo desigual aí, pastor? Bom, é fácil de fazermos uma leitura. Se não estamos andando em julgo desigual, ou você que quer constituir sua família, não constitua e nem construa com julgo desigual. O ser humano é um ser tricotômico. Sua vida é tridimensional: vida espiritual, social e material. E para cada área você pode ter uma observação. Se você quer constituir a sua família, não se una a alguém que não tenha os mesmos conceitos de fé. Porque na hora da crise, e a crise vem sobre todos, assim como a chuva, os ventos, os temporais, vem sobre tudo que existe sobre a face da terra, e as construções bem construídas resistem. E as crises existenciais vêm para toda a humanidade. E aquelas famílias, aqueles relacionamentos bem construídos, resistem à crise econômica, à crise social, resistem às crises familiares, às crises de identidade, porque em cada fase da vida o ser humano tem uma tendência a um tipo de crise. Mas quero dizer, primeiro, nunca se una com alguém que não tenha os mesmos conceitos de fé. Porque na hora da crise, cada um vai invocar o seu Deus, ou vai tentar exercitar a sua fé. E agora, você que já serve ao Deus verdadeiro, vai casar com alguém que serve a outros segmentos? Na hora da crise, você vai orar a Deus, buscar a Deus, e o outro vai fazer algum tipo de trabalho. Já começou uma guerra espiritual entre os dois. E o segundo ponto é a nossa vida social de relacionamentos humanos. Avalie o seu candidato ou candidata. Qual é o nível de piedade que essa pessoa tem? Qual é o nível de humanismo? Como é que ela trata seus pais?
Como é que ela fala das autoridades? Como é que ela vê as pessoas desprovidas, indigentes? Como é que ela vê o idoso e como é que ela vê a criança? Pois é, o nível de piedade leva a nós a entender as necessidades do próximo. E eu quero dizer também, tudo o que a vida um dia irá oferecer para você, ou você vai passar por ela, antes de tudo isso você vai encontrar dentro da família sua ou daquela que você se uniu. E se não tiver um nível de piedade, começa aí as perrengas. Começa aí o problema com a sogra. Porque mãe é para sempre. E se você não tem nível de piedade, a mãe lá está doente, então liga para a filha, e aí o metido a machão, não. E aí a sogra que é ruim. Infelizmente. Então, para não quebrar a cara no seu relacionamento, examine o nível de piedade. Terceiro ponto, agora para a vida material. Como é que eu avalio agora o meu futuro companheiro ou companheira, meu sócio para um empreendimento junto? Nós temos que examinar o propósito da riqueza. Nossa vida é tridimensional, espiritual, fé, social, piedade, humanismo, relacionamentos, material, trabalho, conquistas, compromissos, investimentos, aquisições. Como é que eu posso avaliar agora se eu não vou me unir com alguém que vai dar choque na área material? Como a gente vê muitos. O homem traz para dentro de casa, muitos casos, né? Não é sempre, traz o fruto do seu trabalho e a mulher, no consumo de vaidades, tira tudo, consome tudo. Então o propósito da riqueza une ou desune, torna um ou divide dois. O propósito da riqueza. Mas é fácil da gente fazer algumas avaliações. É só fazer uma pergunta para o seu candidato. Se você tivesse bastante dinheiro, ou quando você tiver bastante condições financeiras, o que você faria? Observe, porque tem uns voadinhas. O dia que eu tiver condições, eu vou viver viajando. Bom, se você ainda não assumiu o compromisso e o seu candidato lhe responder quando você perguntar sobre o propósito da riqueza, ele disser que quer viajar, não arrume problema, mande que viaje logo. Não comece algo para logo ali, porque quem pensa assim, mantém-se junto enquanto não tem, e a hora que tiverem, se separam. Cada um quer consumir a seu bel prazer. Então, casamento é uma união de propósito, é uma unidade, é uma construção, e é uma construção com solidez, que pensa na família, que gera filhos e que faz dos filhos a sucessão. O propósito de alguém que está na direção de Deus não morre com sua morte física, não. Aquilo que ele fazia, aquilo que era a filosofia de vida, aquilo que eram os seus empreendimentos, sua sucessão dará continuidade. Então, para não errar, veja para cada área, a vida espiritual,
precisam ter os mesmos conceitos de fé. Para a vida social, o mesmo nível de piedade, porque tem sogra dos dois lados, tem cunhado dos dois lados, tem sobrinho dos dois lados, tem avós dos dois lados, tem enfermidade dos dois lados, tem problema nas duas famílias. E se a sua construção de vida, de relacionamento, está sendo construído em cima do verdadeiro amor, você não exime de ser solução aonde você está. Você não se exime de ser solução para os seus e para os que se tornaram seus pela união conjugal. Isso é uma coisa interessante que até ouvi uma vez, eu nem lembro de quem, que disse que a gente não casa com uma pessoa, a gente casa com uma família, né? Eu acho que é importante falar sobre isso. Ouvi esses dias um testemunho, vou contar aqui, de uma pessoa que se casou e ele é o homem que contava o testemunho, né? O homem. Aí disse que a mãe dele era uma pessoa assim, ó, impraticável, inadequada. Quando ela visitava a casa deles, ela batia na porta, eles abriam a porta, ela oi, oi, e ela ia direto pro quarto deles e abria o roupeiro para ver se as roupas dele estavam bem passadas, guardadas, né? E depois que ela fazia esse caminho, então ela voltava para a sala e conversava com a esposa dele. E aquilo nos primeiros dias, ela ficou louca, né? Ficava louca com aquilo. E ele dizia, tenha paciência, eu vou conversar com ela, né? Enfim, mas graças a Deus ela era uma mulher sábia, que ela se calou e ela orou, colocou diante de Deus aquilo, né? E com o tempo a sogra foi se organizando, foi se tocando que a atitude não era boa, né? Mas, de fato, existem algumas pessoas que não conseguem perceber, pastor, essa questão de que a vida familiar, ela é privada, né? Ela não é uma coisa que agora, só porque são famílias também, eles podem entrar a casa dentro e fazer o que querem, né? Os dois lados precisam saber que quem criou os filhos, assim como eles fizeram, o pai e a mãe dos noivos fizeram, tiraram alguém de uma família. Agora alguém está tirando os filhos. É a lei da semeadura. Então, temos que entender que a lei da semeadura não tem mudança. Você, pensa bem, você que é casado, você tirou alguém de dentro de uma família. Agora você criou filhos, os filhos estão casando. Alguém vai tirar os seus filhos. Vai continuar sendo filho. E a diferença hoje, que muitos não entendem, que os filhos têm dever de obedecer aos pais, enquanto estão debaixo da autoridade dos pais, morando junto, solteiros. Mas no momento em que casarem, os filhos não têm dever de obediência aos pais, mas têm dever de honra. É isso que muitos não sabem diferenciar. Enquanto é solteiro, seu pai e sua mãe têm autoridade sobre sua vida. Casou, a autoridade da sua vida agora está dentro do lar que você construiu. Se você é mulher, é o seu marido. Se você é homem, a autoridade sobre você agora é Cristo. Não é mais o seu pai, nem sua mãe, é Cristo. Isto é um mandamento que foi estabelecido por Deus. Que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem o cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo.
Hebreus também diz que a mulher foi criada para o homem e não o homem para a mulher, né? Nossa, pastor, esse assunto ele tem muito pano para manga. Eu queria fazer uma pergunta, mas não dá mais tempo. Agora, se o senhor for responder, vai estourar muito o nosso tempo. Mas vamos deixar para a próxima? Pode ser. Então, a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte, que talvez seja a pergunta de muitas pessoas que estão nos assistindo. Ok, enquanto eu ainda não casei, eu posso fazer a observação desses 3 pontos e posso ainda dar uma ré se for preciso, né? Agora, eu queria que... Semana que vem a gente responde isso. E para aqueles que já casaram, como é que fica a situação? Mas não responde agora, deixa para semana que vem. Próxima semana, vamos cavocar um pouquinho mais nesse assunto. Ok, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.